E falando em fechar as portas, né, recentemente nós tivemos uma crise muito grande, ainda há reflexos dessa crise que começou nos Estados Unidos. Como isso refletiu aqui no Brasil, nas empresas aqui no Brasil, quanto à sua imagem corporativa? Aqui no Brasil, a gente teve um reflexo bem menor do que nos Estados Unidos e na Europa, né? Até pela política bastante conservadora, política monetária, política econômica e financeira bastante conservadora por parte do governo, né? E também pela força que os bancos têm aqui no Brasil. Então, a gente passou assim com uma certa tranquilidade por esse período, embora muitos setores produtivos tenham sofrido, né? Principalmente o setor de bens de capital, maquinários, equipamentos e tudo mais. Qual é o reflexo para a imagem? Quando acontece uma crise dessa, você vê grandes empresas, grandes nomes empresariais, corporativos, sendo acusados de desleixo e, portanto, gerou a crise, ou então até de falta de honestidade mesmo e gerar a crise, como aconteceu nos Estados Unidos, até com grandes grupos investidores da construção civil, o ramo imobiliário e tudo mais. Então, isso causa na sociedade uma certa preocupação. Poxa, se nem esta empresa que tinha um nome fantástico no mercado, que parecia ser uma empresa sólida, se nem ela resistiu, né? Se até ela sucumbiu a uma crise, né? Ou não houve uma precaução por parte dela em relação à crise, imagina as outras empresas. Então, isso gera uma insegurança por parte da sociedade, dos consumidores em relação às empresas, sim. Tá? Mas no Brasil, Daniela, este efeito foi bem menor. Eu acho que o efeito no Brasil foi mais econômico que de imagem, né? Eu, sinceramente, a gente precisaria estudar um pouquinho melhor nesse caso, mas, sinceramente, não vejo no Brasil casos de prejuízo para imagens das empresas. No Brasil, houve prejuízos financeiros graves em muitos setores, como o setor que eu citei agora, que é o setor de bens de capital, né? Máquinas e equipamentos. Esse sofreu muito. E além dos setores financeiros, existem outros motivos para uma empresa entrar numa crise corporativa? Existem vários motivos que levam a uma crise corporativa. Um deles eu acabei de citar aqui, dando o exemplo da Nike, o exemplo aí recente envolvendo o nome das lojas Marisa, né? E nós temos outro, por exemplo, não sei se você se lembra, acho que 2, 3 anos atrás, nós tivemos o caso do overbooking nos aeroportos brasileiros, né? Gente passando até 24, 48 horas dentro do aeroporto sem condições de viajar, porque as companhias aéreas venderam mais passagens do que tinha lugar do que os lugares nos aviões, né? Isso, para algumas companhias, por exemplo, que nem a TAM, isso para a imagem da empresa foi muito ruim, né? Porque isso acaba tendo uma repercussão gigantesca na imprensa, e com certeza cria no consumidor um certo receio em relação àquela marca, em relação àquela empresa. Poxa, essa empresa não respeita as pessoas como eu imaginei que ela respeitava. E isso é uma crise de imagem. Eu acho que no caso da TAM, embora a agência que trabalhou para ela julgue que já tenha superado, eu acho que no caso da TAM ainda tem resquícios dessa crise, né? Eu acho que as pessoas ainda olham com certo receio. Não fechou a empresa, está aí funcionando, mas a imagem ficou arranhada. É uma ferida, né? É uma ferida que se abre e que talvez demore um pouco a cicatrizar. É mais ou menos como acontece com a gente, né, professor? Quando você é enganado, quando você passa por uma situação desagradável com alguém, é difícil confiar novamente. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que você pode recuperar a confiança. Isso vale para as pessoas e vale para as empresas também. E para você recuperar a confiança, a primeira coisa é admitir o erro, né?
Eu acho que, até para citar o caso da TAM, quando houve um acidente lá perto do aeroporto, em que morreram lá, acho que 99 pessoas, 100 pessoas, isso já tem um tempo, acho que foi em 96, na década de 90, meados da década de 90, o comandante Rolim, fundador, ainda era vivo e presidente da companhia, ele estava nos Estados Unidos, voltou imediatamente, estava de férias, voltou imediatamente e assumiu o controle. E a primeira coisa foi dizer, olha, se erramos, nós vamos reparar. Então, porque o erro, a sociedade, e a brasileira mais ainda, a sociedade ela não é condescendente com o erro, tá? Mas ela entende que o erro existe. Tá? Então, a empresa, a primeira coisa que ela tem a fazer é assumir o erro e dizer que providências ela vai tomar para reparar as consequências daquele erro, porque se um erro foi cometido, teve consequências, e o que ela pretende fazer para evitar que este erro volte a acontecer. Tá? Este já é um primeiro passo, e um passo assim, fundamental para você recuperar a imagem. Né? E nós temos um caso muito interessante da Nestlé, na década de 90 também, início da década de 90, de sabotagem. Eu não sei em que fábrica que foi. Não foi sabotagem, foi uma ameaça de que teria havido uma sabotagem no achocolatado, ou num dos produtos da Nestlé. A Nestlé não abafou o caso e veio a público dizer que poderia ter havido a sabotagem. Então, recolheu os produtos em questão. E descobriu-se depois que não houve nada. A pessoa que estava fazendo as ameaças estava blefando. Né? Mas a empresa decidiu tornar público isso. De início, imagina, ela perdeu o dinheiro. Só que um ano depois, 2 anos depois, ela teve um ganho de imagem e um retorno de vendas muito grande por causa da postura dela. Ela assumiu o erro. Então, assumir o erro talvez seja o primeiro passo para você recuperar a imagem arranhada ou perdida e tudo mais. E quanto tem algumas estratégias que agora as empresas estão fazendo, uma delas é chamada o endomarketing, né? Primeiro, explica para a gente o que é o endomarketing, professor. O endomarketing, como a palavra endo significa dentro, né? Então, o endomarketing é aquele marketing feito dentro da companhia para os funcionários, né? Então, são aquelas ações de divulgação e de relacionamento para divulgar, para fortalecer as políticas da empresa, mostrar os benefícios dela, tentar direcionar todo o corpo de empregados, todo o quadro de empregados para objetivos comuns. Né? Você vai lançar um produto, você vai lançar um serviço, você vai modificar um produto, você vai modificar um serviço, você vai implantar um novo projeto de produção, enfim. A empresa ela desenvolve um trabalho de convencimento interno para que todos apoiem aquela ideia e possam caminhar juntos para alcançar os objetivos da empresa. Né? Como se fosse uma estratégia de dentro para fora. Não, na verdade é de dentro para dentro. Né? O de dentro para fora é o marketing convencional que a gente conhece. Né? Então, o endomarketing é o de dentro para dentro mesmo. Tá? Empresa, projetar, projetar uma imagem positiva para os meus funcionários em relação a mim, como instituição, e a algum projeto, algum serviço, algum produto em que eu esteja trabalhando e que eu precise assim, da mobilização dos funcionários.